Bem-vindos mais uma vez ao canal Universo da Química. Vamos ter a aula hoje de Química Orgânica. Eu sou a professora Valdete. Curta o nosso canal e dê o seu like, se inscreva. Bom, a aula de hoje é de Química Orgânica, a química do elemento químico carbono. Bom, vamos pensar aqui, onde está o carbono na tabela periódica, já que vamos iniciar o estudo desse elemento químico? O nome carbono deriva do latim carbo, que significa carvão. O carvão é uma substância que se encontra na natureza e o carbono também pode ser encontrado no petróleo. Carbono é um elemento não metálico, não conduz eletricidade, é tetravalente, pertence à família 4A. Essa tetravalência significa que ele tem 4 elétrons na última camada. Por isso que vai pertencer à família 4A, exibindo o número atômico 6 e massa atômica 12. O seu símbolo na tabela periódica é o C maiúsculo, da família 4A. Essa informação é importante vocês gravarem. Origem do elemento químico carbono. Ele se origina em todos os materiais que fazem decomposição e também em alguns que têm a presença do carbono, que são minerais como diamante. Mas vamos entender um pouquinho melhor como formam as substâncias. Para nós conseguirmos ter a formação de alguma substância, um elemento só químico, um átomo sozinho, não consegue formar. Então é necessário que nós temos um aglomerado de átomos. Então, para formar os pregos, nós temos que ter um aglomerado de átomos de ferro. Para formar o ouro, é necessário ter vários átomos de ouro junto. Para formar o carvão, que é uma das substâncias que vão dar origem ao carbono, vai ter a presença do elemento químico carbono, é necessário que nós tenhamos vários átomos de carbono. E para o mercúrio também, para nós termos alguma substância que contenha mercúrio, como o mercúrio que está nos termômetros, é necessário ter vários átomos de mercúrio. Então, o elemento químico carbono vai estar presente em aglomerados como carvão, como diamante, como grafite, como petróleo, que vão dar origem às substâncias. Porém, para formar essas substâncias, eles precisam ter vários átomos de carbono. O petróleo é uma substância que é encontrada normalmente no subsolo do planeta Terra. Ela tem origem na decomposição de vegetações bem antigas, como na época dos dinossauros, e também na decomposição de animais, que podem ser esses animais e outros animais também. Folhas, restos de materiais. Ele vira essa massa negra, né? Essa massa escura que nós utilizamos aí para produção de combustíveis. Esse equipamento aqui do lado é o equipamento que faz a extração do petróleo. Por quê? Porque normalmente ele está no subsolo. No Brasil, o petróleo se encontra no mar. Isso aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou circulando é uma plataforma de extração de petróleo. No nosso caso, a empresa que detém essa extração é a Petrobras. Então, ela extrai o petróleo, já dando origem a esse nome, né? Petrobras, Petro de petróleo, Brás de Brasil. Ela pega esse petróleo bruto, que é um rico composto de carbono, leva esse petróleo cru para torres de destilação e vai dar origem a vários materiais que utilizamos. Aos gases, no caso aqui, nós utilizamos muito gás butano, que é o gás de cozinha. Esse nome é dado porque ele tem 4 carbonos na sua estrutura, que logo em seguida, daí um tempo, nós vamos estudar a nomenclatura, vocês vão entender melhor. Dá origem também à gasolina, né? Que muitos se preocupam com a octanagem, também está relacionada com a quantidade de carbonos. Para ter uma boa octanagem, a gasolina tem que ter 8 carbonos. Dá origem também o petróleo ao querosene, que é combustível de aviões, né? Óleos leves, óleos combustíveis, óleo diesel, óleos lubrificantes e também até o asfalto. O asfalto é um derivado do petróleo, que é uma pasta escura que ao ser colocada sobre o solo, ela fica bem firme
e tem durabilidade. Então, esse composto, que é o petróleo, que também tem a presença do carbono, dá origem a várias substâncias que nós conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. Bom, mas vamos pensar. Será que o carbono se origina só daí, do petróleo? Não, na verdade não. A hulha, chamada de carvão mineral, também é encontrada em subsolos, tá? Utilizada para fazer filtragem de água. Ela consegue reter materiais que estejam presentes na água e fazer uma boa filtração. É encontrado também como grafite, que é esse material que é usado para escrever. E também é encontrado como diamante, não como essa pedra bonita que vocês estão vendo. Ela vem com terra, com sujeira, é limpa, polida, e aí eles vão transformar nessas pedras lapidadas chamado diamante. Então todos esses materiais aqui, o diamante, o grafite, o carvão mineral chamado hulha, tem presença do elemento químico carbono, que vocês estão vendo aí quantos materiais ele consegue nos fornecer. O carbono é um elemento químico que é tetravalente. Isso quer dizer que ele faz 4 ligações. Como que nós vamos poder entender isso aqui? Todo elemento químico, todo o átomo, ele tem o seu núcleo carregado de prótons e nêutrons e ele tem os elétrons que circulam. Esses elétrons aqui que eu estou circulando são os elétrons da última camada, que no estudo do carbono é o que nos interessa mais. Ele tem 4 elétrons na última camada, mas no total ele tem 6 elétrons. Mas nós vamos nos preocupar com os 4 elétrons da última camada, que é o que vai dar ao carbono a tetravalência, a capacidade de se ligar, formar substâncias, fazendo 4 ligações. Por exemplo, esse exemplo do gás metano, que nós temos aqui mostrando a tetravalência. Nós temos um carbono e 4 hidrogênios, que é o composto chamado metano. O carbono, por sua vez, tem os 4 elétrons aqui. Cada hidrogênio, se nós formos pesquisar na tabela periódica, ele tem um elétron. Então, vai acontecer aqui uma regra, chamada regra do octeto. Para formar qualquer substância, ouro, pregos, petróleo, o ar, a água, os elementos químicos precisam seguir uma regra chamada regra do octeto, que vão fazer as suas ligações e deverão ter 2 ou 8 elétrons na última camada. Nesta última camada aqui que eu mostrei para vocês desse exemplo. Vamos fazer uma demonstração da maneira chamada fórmula eletrônica e também estrutural. A eletrônica é essa aqui de pontinhos, ó. Então vamos contar aqui, ó. Nós temos 4 elétrons do carbono. Ele compartilha um aqui com o hidrogênio, ele fica com 5. Compartilha mais um aqui, ele fica com 6. Compartilha mais um aqui, ele fica com 7. E compartilha mais um aqui, ele fica com 8, atendendo essa regra do octeto. Mas nós temos uma outra demonstração aqui, chamado de fórmula estrutural, onde vai ser substituídos os pontinhos eletrônicos ou de elétrons por traços, mostrando que o carbono tem essa capacidade de se ligar dentro da sua tetravalência, fazendo 8 ligações. E o hidrogênio, como tem somente um elétron, vai fazer 2 ligações. Os átomos têm essa capacidade de se ligar. Se ele não se liga com outro, ele não forma substância nenhuma. Então é necessário que esses elétrons que estão aqui em volta dos átomos, de qualquer substância da tabela, de qualquer átomo da tabela periódica, vai formar qualquer substância através da ligação com os elétrons. Essa regra, ela acontece sozinha, eles vão interagindo por atração, essas atrações ocorrem e esses elétrons vão compartilhando energia. Tipos de ligação que ocorrem entre os carbonos.
O tipo de ligação que ocorre entre os carbonos são chamadas de ligação covalente. Essa informação da covalência é muito importante. É uma ligação química que ocorre através do compartilhamento de elétrons. Ele compartilha. O carbono pega emprestado um elétron do hidrogênio e, simultaneamente, o hidrogênio pega um elétron emprestado do carbono. Nessa imagem aqui dá para ver, ó. Se essa bolinha azul aqui for do carbono, ele pegou emprestado do hidrogênio. A mesma coisa acontece aqui. Esse compartilhamento simultâneo é chamado em química de compartilhamento ou ligação covalente. E depois repassamos essa ligação na fórmula estrutural, que é mais fácil de visualizar. Mas cada estrutura dessa daqui, ó, é um átomo de hidrogênio para um átomo de carbono. Então aqui, ó, nesse tracinho significa que houve um compartilhamento. A regra do octeto é uma regra muito importante, tá? Porque ela respeita os átomos e a sua estabilidade. Ele fica estável e, portanto, forma substância química. Eles buscam sempre ter 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons no caso do hidrogênio, chamado camada K, para o hidrogênio e para o hélio. Um outro exemplo que vamos ver aqui é o exemplo da ligação iônica, que é um pouquinho diferente da ligação covalente. Na iônica, nós vamos observar aqui que o sódio ele tem um único elétron na última camada. E na penúltima camada ele já tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Esses elétrons ele já está estável. O que vai acontecer? Ele vai doar esse elétron para o cloro. O cloro tem 7. Ele tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai receber mais um. Ele vai ficar com 8. E aí o sódio perde essa última camada aqui. Mas ele continua estável, porque nesta camada aqui ele tem 8. Então ele fica com 8 elétrons aqui e o cloro com 8 elétrons aqui. Ele vai formar o NaCl, conhecido como sal de cozinha. Só que esse tipo de ligação, onde se dá um elétron para o outro elemento químico, é chamado de ligação iônica. As ligações que nós vamos contemplar no estudo do carbono são as ligações covalentes, onde há um compartilhamento, não tem elétrons para ser doado. Tipos de ligações que o carbono faz. Como ele tem essa capacidade de tetravalência, ele consegue fazer 4 ligações de forma simultânea e diversificada. Ele pode fazer uma ligação para cada lado, uma para cima, uma para baixo, uma para a esquerda, uma para a direita. Ele pode fazer 2 duplas ligações, uma ligação simples e uma ligação simples. Ele pode fazer 3 ligações para um lado só e pode fazer uma ligação simples para o outro lado. Ele pode fazer 2 duplas ligações. Então, o carbono tem uma flexibilidade para realizar as ligações químicas entre os carbonos e entre os heteroátomos, átomos diferentes de carbono. O que é necessário entender nesse estudo do carbono, depois de conhecê-lo, conhecer o seu comportamento, saber que ele faz as 4 ligações, é entender que as cadeias carbônicas representam estruturas de compostos orgânicos. Eles formam cadeias ou encadeamentos de carbono. Significa que um carbono é capaz de se ligar com outro, fazendo as suas ligações.
Então, o carbono aqui liga esse, liga com o primeiro, que liga com o segundo, que liga com o terceiro, simultaneamente, formando cadeias. É um termo utilizado dentro da orgânica para dizer que faz um encadeamento de carbono. Nesta ligação que está livre, seria possível, se nós tivéssemos aqui presente, a possibilidade aqui do hidrogênio se ligar com o carbono. Eles têm muita afinidade, então seria possível. Mas nesta imagem nós estamos mostrando apenas a representação do encadeamento dos compostos orgânicos. Essa informação é importante. Para realizar uma classificação de um composto orgânico, é preciso saber como ele se comporta. A primeira classificação que nós temos é a classificação de acordo com a posição do carbono. Então, nós temos uma estrutura que vocês estão vendo de carbono, seguido de hidrogênio. E nós percebemos aqui que tem um carbono ligado, né? CH3 ou H3C. Isso significa que poderia ter um carbono ligado aqui, junto com o hidrogênio desse lado, um hidrogênio de cá, desse lado, e um hidrogênio aqui. O que é possível fazer? Eu posso juntar essa quantidade de hidrogênios e colocar dessa forma. Então, H3C ou CH3 como esse. Mas essa informação ela é irrelevante nesse caso aqui. O que importa para nós é saber qual carbono é primário, qual carbono é secundário, qual carbono é terciário e qual carbono é quaternário. No carbono primário, ele está ligado a apenas um átomo de carbono. No secundário, ele está ligado a 2 átomos de carbono. No terciário, a 3 átomos de carbono. E no quaternário, a 4 átomos de carbono. Nós vamos entender melhor um pouquinho numerando essa cadeia. Então, esse carbono aqui vai ser o número 1. Este carbono aqui, o número 2. Este aqui, o número 3. Este carbono aqui, o número 4. Este carbono aqui, o número 5. Este carbono aqui, o número 6. Opa, número 6. Este aqui, o número 7. Este aqui, o número 8. Este aqui, o número 9. Esse aqui não precisa numerar porque ele não está ligado a um carbono, está ligado a um oxigênio. Então, vamos entender. O número 1, ele está ligado a um átomo de carbono, que é o número 2, que está aqui. Então, o carbono número 1 é um carbono primário. O número 2 está ligado ao 3 e está ligado ao 1. Então, o número 2 é um carbono secundário. O número 3 está ligado ao 4, está ligado ao 2 e está ligado ao carbono número 9. Então, o número 3 é um carbono terciário. Terciário, está ligado a 3 átomos de carbono. O número 4 está ligado ao 3 e está ligado ao 5. Então, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário, o número 4. O número 5 está ligado ao 4, ao número 6, ao número 7 e ao número 8. Então, o carbono número 5 é um carbono quaternário, está ligado a 4 átomos de carbono. O número 6, por sua vez, está ligado somente no 5. Então, o número 6 é um carbono primário. O número 7 está ligado somente no 5. Então, o 7 também é primário. O número 8 também está ligado só no 5. Então, o número 8 é um carbono primário. E o número 9 também está ligado somente no carbono número 3. Então, o número 9 é um carbono
primário. Então, como que nós ficamos aqui? O carbono número 1, 6, 7, 8 e 9 são carbonos primários. O carbono 3, terciário. O carbono 2 e 4, secundário. E o carbono número 5, quaternário. Essa é uma maneira de classificar o carbono de acordo com a sua posição. Muito importante essas informações para a gente saber qual é o tamanho da estrutura do carbono. Quais tipos de ligação que ele está fazendo? O carbono primário, por exemplo, faz uma única ligação com um carbono. Já o 5 faz a tetravalência entre 4 carbonos. Então, essa classificação é uma classificação muito importante para entender o comportamento do carbono de acordo com a posição que ele ocupa. Nós sabemos que existem outras classificações. O carbono pode se classificar de várias maneiras, porque ele tem estruturas bem grandes. Varia de 2 carbonos até 100 carbonos, 40 carbonos, com estruturas mais densas, mais fechadas, mais abertas, com ramificações. Então, existe uma classificação padrão que classifica as cadeias carbônicas de acordo com fechamento da cadeia, disposição dos átomos, tipos de ligações e natureza dos átomos, que nós vamos ver agora como ocorre. De acordo com o fechamento da cadeia, nós podemos classificar os carbonos em cadeias abertas ou fechadas, cíclicas ou acíclicas. Cíclico vem de círculo, significa fechado, e acíclico, aberto. Esse A significa aberto. Então, acíclico ou aberta é uma cadeia que tem essa estrutura aqui, que vem na horizontal normalmente, mostrando uma extremidade e outra, conforme vocês estão vendo. Então, são também chamadas de cadeias cíclicas. Esse tipo de cadeia tem 2 extremidades. Podem ser chamadas também de alinfáticas. As cadeias fechadas são cíclicas, né? Não vai ser um círculo completo, mas vai se fechar como se fosse. Os carbonos se ligam dando formatos, como ciclos ou anéis. Por exemplo, essa estrutura aqui. Se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão perceber que essa estrutura aqui, se a gente seguir os carbonos, ela vai aparecer num formato como se fosse um hexágono. Então, a cadeia fechada. Esta também. Se nós olharmos aqui, ela vai, seguindo o carbono aqui, ser uma cadeia fechada. E esta também aqui. Também vai ser uma cadeia fechada. Então, é possível fazer uma observação bem significativa sobre a estrutura do carbono, que ele se fecha formando anéis ou ciclos, também chamada de cadeias cíclicas. Uma outra estrutura muito importante, descoberta pelo cientista Kekulé, é o anel aromático. São aquelas cadeias que elas são fechadas, elas têm estrutura fechada, conforme vocês estão vendo. Essa é a estrutura mais estudada até hoje, que é o anel aromático, chamado também de fenol, né? Que ela vai ter 6 carbonos. São cadeias fechadas, mas conhecidas como cadeias aromáticas. Elas podem aparecer sozinhas ou elas podem aparecer juntas, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Estudada pelo cientista Kekulé. Quais são as cadeias que não são aromáticas? São essas cadeias aqui de baixo. Elas são fechadas, mas elas não são aromáticas. Qual a condição para ela ser aromática? A condição para ser aromática tem que ter 6 carbonos, formando um hexágono. Cada extremidade dessa aqui, ela tem um carbono ligado a um hidrogênio, com três duplas ligações. Quando ela tem esse círculo aqui no meio, esse círculo aqui, ele já representa
que existem as 3 ligações, mas elas não aparecem evidenciadas, mas ela é representada com esse círculo no meio. Outra classificação, ela pode ser chamada também de cadeia mista. Por quê? Porque ela possui uma parte aberta, que é uma extremidade que está aqui, e uma parte fechada. Então, isso aqui é uma cadeia mista. Possui 2 extremidades. Possui uma cíclica e uma acíclica. A outra classificação é de acordo com a disposição dos átomos, chamada de cadeia normal ou reta, porque ela sempre vai aparecer na linear, como se fosse a linha do horizonte. Então, ela aparece com uma extremidade aqui, uma extremidade de cá, mas ela não tem mais nenhum outro formato que acompanha ela. Então, essa é chamada de cadeia normal ou reta. A diferença para a cadeia ramificada é que ela possui as extremidades, podendo ser fechada ou não, e ela vai aparecer um carbono pendurado. Se eu numerar essa cadeia aqui como sendo uma cadeia uma cadeia carbônica com 4 carbonos sequenciados, nós vamos perceber que ela vai ter um carbono pendurado, por isso que ela é chamada de ramificada. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbonos, 4 carbonos. Se eu considerar que a minha estrutura maior é essa aqui, com 4 carbonos, esta parte aqui é considerada ramificação. Então, a ramificação vai estar aqui, ó, nesta parte. A mesma coisa essa aqui. Se eu considerar que a minha maior cadeia é essa estrutura aqui, opa, peraí que eu vou apagar para vocês aqui, passou. Se eu considerar que a minha estrutura é essa daqui, ó, minha maior cadeia, se eu considerar isso aqui tudo como minha maior cadeia, mesmo que ela venha na horizontal e desce na vertical, as ramificações estão aqui, ó. Eu tenho uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Se eu fosse numerar, né, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ramificação iria aparecer aonde? Ligada ao carbono número 2, aparece uma ramificação. Como que eu sei? A ligação está aqui, ó. E uma ramificação no carbono número 4, ó. Ó, esse carbono número 4 aparece uma ramificação. Então, essa estrutura é uma estrutura ramificada e a de cima uma estrutura normal ou reta. Nós podemos também, de acordo com os tipos de ligações entre os carbonos, chamada de cadeia saturada e insaturada. As cadeias saturadas são cadeias que apresentam ligações simples entre os carbonos. O que é ligação simples? Quando aparece apenas um traço entre um carbono e outro. Cuidado na hora de verificar isso aqui, ó. Essa ligação aqui com o hidrogênio, ele não está entre os carbonos, ele só foi juntado. Tem um carbono aqui, né? Teria um carbono aqui, teria um outro carbono de cá e teria um outro carbono de cá. Desculpa, teria um hidrogênio de cá, teria um de cá e teria um hidrogênio de cá. Então, esse H3 não está no meio. As ligações simples estão entre os carbonos. Nesse caso aqui, essa ligação dupla não é considerada saturação, porque ela está ocorrendo entre um oxigênio. Vamos ver o exemplo de baixo. Vamos ver as insaturações. Quando que aparece um carbono insaturado? Aqui é a tripla ligação entre carbono, outra dupla ligação entre carbono, cadeia insaturada. Então, eu classifico essas cadeias com cadeias saturadas, quando tem ligações simples, e insaturadas, quando ela apresenta duplas ou triplas ligações entre os carbonos. De acordo com a natureza dos átomos que existem na cadeia,
Elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. A heterogeneia significa que tem um elemento químico diferente do carbono entre os carbonos. No caso da homogênea, significa que eu tenho a maioria ligada a carbono, mas pode aparecer um elemento químico penduradinho aqui no cantinho. Mas a predominância é de carbono. Então, é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque a maioria está ligada com os seus iguais, com os seus carbono seguido de carbono. No mesmo caso, a ligação do lado. A heterogeneia vai aparecer um heteroátomo entre os carbonos. Olha aqui. Na primeira aparece o oxigênio e na segunda aparece o nitrogênio e o hidrogênio, o NH. Então, a classificação nesse caso pode ser homogêneo e heterogêneo. Vamos a um exemplo prático, praticando o que nós aprendemos. Essa é a estrutura, tá? Eu tenho uma estrutura aqui com um carbono, 2 carboninhos, 3, 4 carbonos. Essa cadeia você vai analisar ela conforme a classificação que nós vimos. Eu vou olhar para essa estrutura e perguntar para mim mesmo: essa estrutura é uma cadeia aberta ou fechada? Bom, se ela tem uma extremidade de cá e tem uma de lá, não se fecha como ciclo, ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal ou ela é uma cadeia ramificada? Se ela não tem nenhum carbono pendurado em nenhum dos lugares de nenhuma extremidade, ela é uma cadeia normal. Se ela apresenta somente ligações simples entre os carbonos, ela é uma cadeia saturada. E se ela não apresenta nenhum elemento diferente de carbono entre os carbonos, ela é uma cadeia homogênea. Vamos ao segundo exemplo. Essa é uma cadeia fechada. Eu trouxe para vocês perceberem a diferença. No caso, a primeira é uma cadeia aberta. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura chamada de cadeia fechada. Fechada. Porque ela se fecha em ciclo. Ela não é aromática, mas ela é alicíclica. Não, ela não é aromática e nem alicíclica, ela é fechada. Ela é uma cadeia insaturada, porque ela apresenta uma dupla ligação aqui entre os carbonos. E ela é uma cadeia homogênea, porque ela só tem carbono ligado com carbono. Se ela tivesse um oxigênio aqui, né? Se ela tivesse um oxigênio aqui, no lugar desse carbono, ela seria hétero. Como ela não tem, ela é homogênea. Então, essa é a classificação que nós temos que apresentar nas estruturas dos compostos orgânicos. Como vocês estão vendo o exemplo, pode ser uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. O outro exemplo é uma cadeia fechada, não aromática, não alicíclica, mas pode ser cíclica, fechada ou cíclica. Insaturada porque tem uma dupla ligação e homogênea porque é seguida de carbono. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e dê um like. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!